Meus irmãos, minhas irmãs, esta é uma tarefa muito fácil, apresentar a Nara, porque ela já é conhecida de todo mundo. Quem é que não conhece a Nara aqui em Franca? Mas há duas coisas que eu quero destacar no trabalho da Nara. Primeiro, que ela é responsável, juntamente com a Valdete, e antes disso com a nossa querida Termutes, por um trabalho que pouca gente sabe, mas que é muito bem feito aqui em Franca, que é o trabalho da evangelização infantil, os cursos que elas criaram aqui e que, com esses cursos, têm formado tantos evangelizadores. E a Nara é uma das responsáveis. E o outro é o trabalho que ela desenvolve lá no Sementeira Cristã, porque ela é uma das apresentadoras do nosso programa Sementeira Cristã, juntamente com o Eurípides. Então, Nara, a sua presença aqui hoje é motivo de alegria e de agradecimento da nossa parte, viu? Ficamos muito satisfeitos de você ter podido aceitar o convite para estar aqui. Com a palavra, você. Eu espero corresponder. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que estejamos em paz, receptivos nestes momentos. Como estão as nossas famílias hoje? A antiga estrutura familiar mudou. Hoje, vemos que o velho modelo, que era a família nuclear, formada por pais, filhos, pai, mãe e filhos, num contexto que seguia aquela norma, ele está mudado, né? Hoje, nós temos a família, que é a família reestruturada, ou como se diz, a família recomposta. É mãe solteira, quando os pais criam os filhos, nós vemos novos casamentos, com novos filhos e, evidentemente, meio-irmãos surgindo, filhos criados por padrastos, filhos criados por madrastas, vindo novas crianças. Nós vemos crianças em escolinhas o dia todo, outras sendo cuidadas por babás. Então, esse modelo antigo está realmente mudado. E é uma realidade da qual não podemos fugir. O Alberto Almeida nos diz, ele é um palestrante espírita, e ele nos diz que o espiritismo não é contra o divórcio. O espiritismo é a favor do casamento. E afirma que quando essa relação está tão corrompida, onde o respeito se afastou das criaturas, talvez até comprometendo o equilíbrio, comprometendo a harmonia dos membros envolvidos na família, aquele respeito mínimo que há necessidade para um convívio sadio, é preferível o que ele chama de separação ética, para viabilizar o respeito e, muitas vezes, para evitar dores maiores, problemas maiores com os filhos. Então, uma boa separação, muitas vezes, é melhor que uma tragédia dentro do lar, né? Para minimizar essas consequências que ele diz graves. Mas a família, pensando sociologicamente, a família é um agrupamento genético e, portanto, diz a sociologia que involuntário. Quer dizer, nós não escolhemos, não estamos ali porque nascemos daquela família. Mas a doutrina espírita vai mais além e nos dá uma visão mais ampla, porque sabemos que muitas vezes nós pedimos para nascer naquele agrupamento. Nós rogamos aquela parentela para reajustes, para novas aproximações, para situações onde nós aprendamos a fraternidade, o amor, o respeito e possamos libertar-nos de comprometimentos que assumimos e agravamos a nossa situação espiritual. E então, ainda diz Emmanuel que a família é o melhor agrupamento existente sobre a Terra
para promover a evolução da criatura humana. De todas as instituições existentes, ainda é a família a melhor. É ainda a família a mais, vamos dizer, eficiente, a mais eficiente para promover a evolução da criatura humana. Então, a sua principal função é, lógico, transmitir os costumes usuais, a linguagem, os hábitos, costumes de uma sociedade, no ambiente cultural e social no qual ela é inserida, mas na função educativa, ela é, a gente fala assim, a grande função da família é proporcionar um ambiente adequado para preparar as criaturas para viver bem em sociedade, para viver bem com os outros seres, né? Com a nossa família social, que um dia vamos ter de uma forma perfeita, que ainda não é. Muito bem. Qual é o plano divino na família? Eu coloquei ali, quebrar a força do egoísmo e dar valor ético às relações. Porque, gente, não existe melhor agrupamento para a gente vencer o egoísmo, não é mesmo? Nós, como pais, né, eu me lembro que eu, jovem, eu detestava que as minhas irmãs pusessem minhas roupas. E naquele tempo a gente tinha pouca, né? Então um queria vestir a roupa do outro para variar um pouquinho quando a gente... Eu odiava, eu não gostava que as minhas irmãs punham minhas roupas, né? E não gostava de pôr as delas, olha, já era egoísta, né? Aí minhas filhas ficaram moças, cresceram. Mãe, deixa eu pôr sua blusa, deixa eu pôr não sei o quê. A gente sentia prazer, né? Então acho que foi vencido esse apego, esse egoísmo, porque filhos, né, são essas criaturinhas maravilhosas que nós possuímos e que queremos dar o melhor. Então, olha lá, quebrar a força do egoísmo. Quantas renúncias temos que fazer em favor dos filhos, do nosso companheiro, da nossa companheira. Então, é quebrar a força do egoísmo e dar valor ético às relações. Porque temos que aprender, renunciando, respeitando, perdoando, realizar o melhor, estabelecer a harmonia, né? A Joana de Ângeles disse que espíritos familiares, nesse plano divino, espíritos familiares se buscam para novas realizações, para poderem, nesse agrupamento, terem novas oportunidades de crescimento, de aprimoramento moral, sobretudo. Mas ela nos afirma que a maioria de nossas famílias, né, a gente observando como é constituída a família no planeta Terra, que é um planeta ainda de expiações e provas, como sabemos, na maioria das vezes, ela é constituída de espíritos comprometidos, de espíritos desajustados, desafetos e comprometidos com o passado, onde naquele momento eles têm oportunidade de refazer, de reparar, de restaurar os sentimentos de fraternidade, de respeito, consolidando assim a formação das verdadeiras famílias espirituais. Então, ela nos afirma que a família é mais do que esse resultante genético. São os ideais, os sonhos, as lutas árduas, as tarefas, os sofrimentos, as aspirações que desenvolvem as nossas virtudes, as nossas expressões para a elevação espiritual de cada um de nós nessa caminhada evolutiva. Então, a grande missão da família é essa: quebrar a força do egoísmo e dar valor ético às relações. Mas nós também sabemos, conforme afirma André Luiz, que existem diversos tipos de uniões. E ele diz: uniões acidentais, uniões provacionais, sacrificiais, uniões afins e uniões transcendentes. As uniões acidentais são aquelas em que, sempre ligadas a espíritos mais imperfeitos, né? Surgem da consequência de atitudes de parceiros que
fogem da programação estabelecida no mundo espiritual. Então, por exemplo, existe uma programação na sua vida que nós escolhemos, ou às vezes escolhem por nós. E aquela criatura, então, por atitudes, vamos dizer assim, fora da responsabilidade assumida, estabelece uma nova programação, na verdade. Ela escolhe outras coisas. Por exemplo, pela vida de responsabilidade, uma pessoa fica grávida, ou um rapaz une-se a uma criatura que, naquele momento, satisfaz os seus desejos, os seus anseios, e ela foge da programação espiritual que foi estabelecida no mundo espiritual. Então, ela é sempre caracterizada por uniões entre espíritos imperfeitos. E a gente chama, o Richard Simonetti fala que seria o plano B da nossa vida, né? Então, não quer dizer que é perdida. Essa nova união, evidentemente, se as pessoas agirem bem, conseguirem cumprir os deveres dentro desta nova programação, ela estará cumprindo bem a tarefa que assumiu aqui, e outras programações serão adiadas para outros momentos, já que o espírito vai percorrer outras experiências, né? As uniões provacionais, acho que todo mundo já sabe, são as uniões surgidas pelo dever e o comprometimento. Então, é o encontro de almas necessitadas de reparação, necessitadas para experiências necessárias para a evolução de ambos. E reparação de erros, reajustes no convívio e na relação. As uniões sacrificiais são aquelas que uma alma elevada se dispõe a vir com outra para auxiliá-la, para que ela consiga se redimir. Então, nós vemos também, né, às vezes, esposas assim maravilhosas. Vamos dar exemplo da mulher aqui, né? Esposas maravilhosas com maridos que a gente fala assim, como é que essa mulher fica com esse homem, né? No entanto, passam uma vida naquele amor, naquela compreensão, naquela paciência, oferecendo-se, né, de si mesma para que o outro se ajuste ao equilíbrio, à evolução. E tem o contrário também, evidentemente, né, gente? Os maridos assim. E as uniões afins. As uniões afins são uniões marcadas pelo amor, onde a fraternidade é o sentimento dominante. Então, é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos e de programações programações particulares, onde ambos poderão crescer e melhorar com novas provas a serem realizadas. As uniões transcendentes são almas engrandecidas no bem, procurando realizar ambos tarefas de interesse social, de bem para a humanidade, né? São muito raras essas. Lá onde eu li, um grande exemplo seria Kardec e Amélie, no trabalho com a doutrina espírita, ambos realizando um trabalho tão grandioso em favor da humanidade. Desse quadro, nós concluímos que as uniões sacrificiais, ou melhor, que as uniões transcendentes são raríssimas. As sacrificiais e as afins são reduzidas e a grande maioria, a esmagadora porcentagem, recai sobre as uniões de resgate, né? Então, por isso nascem os conflitos, né? O que são os conflitos? É a falta de... o Cordella diz que a felicidade... teremos mais felicidade quanto menos expectativa e mais realidade. A felicidade é igual, menos expectativa e mais realidade. Porque quando nós colocamos os nossos pensamentos em desejos, em expectativas que se sobrepõem às condições daquele que nos acompanha ou daquela que nos acompanha, ou daqueles, né, nossos filhos, etc., fora de uma realidade, nós vamos ser infelizes, porque eles não vão corresponder àquilo que nós queremos. Então,
quanto mais realistas com relação ao outro, como o outro é, como o outro é capaz. E a realidade nossa, inclusive, mais felizes nós seremos. Mas então, existem os conflitos, né? E pensando nas relações afetivas e pensando nas novas famílias, que é o tema desta palestra, nós gostaríamos, vendo esta frase de Albert Einstein: eu temo o dia em que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Então, nós temos que estar atentos para aquilo que chamamos de experiências que estão fazendo parte hoje da vida de todos nós, que são as mídias em geral, a tecnologia, a internet. Então, hoje nós vemos com naturalidade crianças de 4 anos mexendo com aparelhos de TV, com celular, apertando os botões, resolvendo, inclusive, os problemas para nós, muitos de nós, né? Então, eles tiram fotos, usam telefone, sabem mexer com tudo. Crianças bem pequenas mesmo, né? Essas crianças, elas fazem parte da geração Z, que é adepta à cultura virtual. Às vezes se pergunta para os jovens, né? Teve até uma pesquisa aí se eles conseguiam ficar 2 dias sem celular. Então, eu falo assim, não, parece que eu estou sem roupa. Né? Foi a resposta de algumas das pessoas pesquisadas. Né? Então, essas crianças, gente, mexem com computadores de última geração, sabem baixar filmes, sabem fazer tudo, né? Com toda essa tecnologia. Conhecem jogos eletrônicos, utilizam aparelhos de armazenamento virtual e etc. Né? Então, elas vivem uma época, podemos dizer, de grande fascínio e provocado pelo mundo mágico da tecnologia. Não podemos dizer que é ruim, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Foi um avanço, e a cada minuto novos avanços, foi um avanço maravilhoso que a humanidade descobriu e que estamos realmente vivendo, né? E essas crianças assustam adultos com mais de 30 anos, porque essa tecnologia tem mais ou menos de 40 anos para cá. E a gente que, sobretudo igual eu, né, que já sou de outra geração, às vezes a gente não sabe mexer, então isso tudo nos assusta. E nós temos que ir nos inteirando de tudo isso. Mas essas crianças, aí o que a gente começa a falar? Nossa, são verdadeiros gênios. Como se essas crianças fossem o ápice, né, do conhecimento e da sabedoria. Então, nós vemos que essa cultura tecnológica tem crescido desenfreadamente, podemos dizer, né? E após essa era digital, o que nós vamos ver? Mais rapidez de pensamento. As crianças, né, não tem que elas já vão, apertam os botõezinhos, sabem tudo. Mas nós temos observado, e os estudiosos é que falam isso, não sou eu, a falta de linearidade, a falta de capacidade para concentração nas crianças e nos jovens. Então, o que acontece? De um lado, é um ponto muito positivo. Toda essa tecnologia, todos esses saberes. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Essa falta de linearidade, quer dizer, que envolve uma única dimensão, na verdade, contribui para falta de concentração, para inúmeras atividades, para inúmeras áreas do conhecimento. Imaginem vocês um cirurgião que vai fazer um trabalho com uma pinça no olho de alguém. A concentração que ele precisa ter para realizar aquela tarefa. Então, são competências e capacidades que o ser humano precisa desenvolver na busca dos seus saberes, da sua profissão, da sua vivência, que não pode ser descartada. E essa geração é assim, é rápido de pensamento, mas, na verdade, às vezes perde essa capacidade de concentração. Além disso, a leitura em profundidade foi substituída pela massa de informações mais superficial,
de maneira superficial. Você pergunta para o jovem alguma coisa, ele corre lá, vê na internet e dá a resposta. Quase todo jovem faz isso, né? Então, mas não busca conteúdos de profundidade. E o saber precisa dessa profundidade. O saber do ser humano precisa para desenvolver o senso crítico, para desenvolver as capacidades de análise sobre as coisas, assuntos e conhecimentos. Certo? E a memória, por sua vez, perdeu a importância. Por quê? A internet virou a memória externa. Ninguém guarda mais número de telefone, corre lá e olha no celular. Então, a gente faz isso, né? Isso vale também para nós, adultos. Fala assim, meu celular acabou a bateria, eu precisava ligar para fulano, mas eu tenho que esperar carregar porque eu não sei de cor. De primeiro, a gente guardava aquele mundo de número de telefone, né? E, além disso, gente, passa-se a ler rapidamente, não trabalha a memória, que é uma função cerebral de suma importância para a criatura humana, e ainda não desenvolve a análise e a crítica, né? E como consequência, o cérebro começou a ter essas dificuldades, vai ter, evidentemente, essas dificuldades de concentração, de desenvolvimento da memória, etc. Outra dificuldade é a da comunicação. Vou seguir aqui. Outra dificuldade é da comunicação, que surgiu com a geração Z. Então, as crianças revelam pouca comunicação verbal. Então, elas não têm experiências de conversa com os amigos. E é tudo virtual, né, gente? Passa mensagem e aquele olho no olho. Aquela conversa onde a criança sente a vibração, ou o jovem sente a vibração do outro ao conversar. E pais e filhos também, tudo isso, né, entre os pais também. Então, esses danos são inúmeros, além, gente, dos perigos. Os perigos que nós, muitas vezes, deixamos à vista dos nossos filhos se não exercermos a vigilância. Então, hoje, né, esse negócio de falar assim, não, eu não vou permitir. É lógico que não tem jeito, porque se a criança tem o celular, se o jovem tem o celular, ele está conectado com o mundo. Ele tem, a internet acabou. Ele vai acessar sites, ele vai ver coisas que, às vezes, se nós não estivermos perto, ele terá toda a liberdade. Então, o que é real? Se a internet estimula certos modelos, ao mesmo tempo, podemos afirmar que ela desestimula outros. Então, nós temos que estar atentos. Por quê? O trabalho tem que ser de base com essas crianças e esses jovens. A criança e o jovem precisa de brincar com os amigos, precisa de conversar com os amigos. A criança precisa brigar, precisa ter conflitos para aprender a lidar com tudo isso, porque isso faz parte da vida. Nem tudo é resolvido. Eu tenho 2.000 amigos no Facebook. Isso, e às vezes não conversa com nenhum. Né? Uma conversa de olho no olho, como dizemos. Né? Então, nós temos que, além disso, ter muito cuidado, exercer vigilância. O que é isso, gente? Nós temos que estar sabendo o que está acontecendo com os nossos filhos, através do diálogo, através da presença, porque hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem inúmeras ocupações, mas o momento junto deve ser de qualidade. O que vai valer é a qualidade daquele momento. Estabelecer na hora da refeição, ninguém vai usar celular. Estabelecer com os filhos a importância de se falar com o pai, com a mãe, ou com os irmãos, sobre as suas experiências, sobre o que aconteceu na escola, e exercer vigilância. Porque os sites aí de pedofilia, de sexualidade, os sites ainda de imagens obscenas, estão aí à solta. E eles precisam, não é não ver isso, não é proibir, não adianta, porque livres da nossa guarda, eles vão, talvez, buscar. É trabalhar com eles. É questão da privacidade, gente. Inúmeras coisas não podem ser colocadas à amostra para o mundo.
Inúmeras coisas pertencem a nós, à nossa família, à minha particularidade. Como que, se o jovem não for orientado, ele coloca coisas que, às vezes, depois que colocou, não tem jeito mais, viu, gente? Então, fala assim, mas a pessoa pôs uma coisa, aquele caso, né, daquela modelo, daquela artista, que o cara pôs fotos dela, acho que nua, na internet. O juiz mandou tirar, tirou tudo. Quem disse que daqui a uns tempos isso não vai aparecer? Porque se alguém copiou, acabou. Se alguém guardou essa imagem, está lá. Nós não temos controle disso, gente, não temos. Então, temos que exercer vigilância e estarmos atentos no diálogo com os nossos filhos, né? E quando a gente fala, a criança precisa conversar com o outro, a criança precisa conversar com os pais, nós todos precisamos de experiências afetivas. Precisamos discutir, brigar, a gente precisa ter conflitos, falar o que sentimos, né? Porque é assim que vamos evoluindo e aprendendo a conviver. Como dissemos, tem uma amiga nossa que diz assim, conviver é a coisa mais difícil para o ser humano, e é mesmo. Porque quando conseguimos conviver bem, as outras coisas nós vamos construindo, né? E vocês vejam que esse desenvolvimento emocional que precisamos ter, ele deve vir antes do que o intelectual. De que adianta para nós termos homens que a gente fala gênios sem moral, frios e calculistas. Nós precisamos, a nossa humanidade precisa de homens capazes de amar, de respeitar, acima do saber. O saber é necessário, mas acima, né? Daí a grande responsabilidade da família. Nós vivemos uma era de luxo sem precedentes. Hoje, o problema do consumismo exagerado, hoje o problema vemos jovens tendo as suas necessidades satisfeitas, oferecida para os filhos assim, sem limite, né? A facilidade oferecida aos filhos sem limite. Nós sabemos de jovens que têm uma mesada muito maior do que a gente ganhava o mês inteiro. Tem muita facilidade de gastos. E achamos que é muito bom, né? Muito admirável, tudo. Mas nós temos que ter cuidado. Tinha uma amiga nossa também, uma senhorinha, que ela falava assim, com o jovem, o grande perigo é o dinheiro fácil. Porque eles ainda não sabem usar. Porque eles ainda não têm a maturidade bastante para vivenciar as situações, para usar bem e com controle. Então, essa facilidade oferecida aos filhos sem limite, deseduca, desvaloriza daquilo que lhes é ofertado. Porque nós, gente, conquistamos, eu particularmente sou de uma geração que as nossas conquistas foi com muito suor. Elas foram conseguidas com muito suor, e creio que a maioria daqui. Então, facilidades devem ter limites, devem ser controladas, né? Para evitar, inclusive, o egoísmo do indivíduo. E tudo que a gente está falando vale para os adultos também, né? Eu quero o celular, o último tipo, eu quero aquilo. Então, nem tudo podemos dar. Nem tudo podemos oferecer. O limite, hoje existe uma tendência norte-americana, que é muito divulgada, que fala dos 3 L's, né? Love, para a educação, para o convívio. Love, que é o amor. Limit, que é os limites. E let go, que é oferecer estímulos para o crescimento. Quer dizer, ajudar a crescer seria, né? Então, nós pensamos, tudo isso é realmente importante. O amor que temos, né, pelos nossos filhos, pela nossa família, mas o limite está ali, né? Para nós e para os outros, é o uso disso. Então, gente, a vida, nós temos que pensar que estabelecer com esses jovens a liberdade com responsabilidade. Mostrar para eles que
podem fazer, mas deverão assumir as consequências dos próprios atos. E é essa educação, essa postura diante daquilo tudo que o jovem e todos nós fazemos é de extrema importância. Né? Assumir as próprias responsabilidades, assumir os próprios atos. A vida é uma escola. E quais são os verdadeiros valores? Então, mostrar quais são esses valores. Sobretudo nós que somos espíritas. Os nossos valores transcendem da educação comum das nossas escolas, da nossa vida. Porque fala-nos do espírito imortal, né? Estabelecer regras. Estabelecer regras. O jovem tem, sim, que arrumar a sua cama, cuidar dos seus livros. Às vezes nós ficamos parados no quarto lá 40 minutos para ele esperar ele arrumar, na nossa frente. Arrumar o quarto. Vai guardar isso, vai arrumar, porque o seu quarto está um chiqueiro. Eu faria aquilo em 10 minutos. Arrumaria, limparia, porque tem experiência. Mas educar é isso. É um trabalho de fôlego. Então, é preferível você ficar 40 minutos ali para ensinar, estabelecer regras para que ele aprenda a guardar a toalha, guardar o seu tênis, cuidar dos seus pertences. Passou, gente, a época de ficar, né, com as asas em cima aí das crianças. E construir a necessária carga afetiva. Evidente. Porque o jovem, sentindo o nosso interesse por ele vai nos valorizar. Ele vai valorizar aquilo que fazemos, né? Então, é na família, na escola, assim como a vida é uma escola, é na família que nós vamos ter a oportunidade de mostrar os verdadeiros valores, de estabelecer regras e de construir a necessária carga afetiva. E, então, vamos oferecer tudo isso aos jovens, respeitando as suas limitações, as suas diferenças, porque cada um é de um jeito, né? Mas para que os nossos filhos sejam felizes, ao lado de tudo isso, nós temos que dar o exemplo, né? O exemplo é a força legítima para a educação, é o exemplo. Porque, através do exemplo, nós vamos construir uma criatura digna a ser imitada. Então, a nossa postura deve ser de qualidade nesse exemplo, né? É o recurso mais eficiente para demonstrarmos a nossa autoridade paterna. É o exemplo. E para que os nossos filhos sejam felizes, nós temos que preocupar com a educação moral. E é através do exemplo que nós vamos mostrar isso. A nossa postura de dignidade diante da vida, diante das situações, com os nossos familiares. A educação moral deve fazer parte, né? E o que é a educação moral? É o despertar da consciência para os verdadeiros valores da vida, né? Compreensão da vida, fundamentada na vontade livre do indivíduo. Vocês vejam que se nós obrigarmos o nosso filho a fazer alguma coisa, ou algum do nosso familiar, desde que ele se veja livre daquela coação, ele vai agir à sua maneira. Porém, quando nós despertamos para o entendimento, o valor daquela situação, daquela verdade, ou podemos dizer, conseguindo a livre adesão para o bem, para a ação positiva, nós não precisamos estar perto. Né? Não precisamos vigiar. Isso vale, inclusive, para as mídias, como falamos. Porque construímos esse despertar desse jovem, dessa criança, para a ação voluntária no bem. Ele vai querer, porque sabe que é importante para ele. Justificado, inclusive, pelos princípios da doutrina espírita. Então, conseguir a livre adesão do jovem, das pessoas para o bem, esse é o despertar, né? É o grande desafio, podemos dizer, da educação, né? E para os espíritas, esse grau aumenta, como eu já disse anteriormente. Conhecendo os princípios espíritas, o trabalho educativo se amplia. Porque vamos falar que não vivemos só esse momento aqui, só essa vida
temos as consequências dos nossos atos. A nossa vida vai além do berço e do túmulo. A nossa vida veio de outras experiências e vai transcender para novas dimensões. Então, quando falamos disso, essa educação torna-se mais profunda, por ver que as possibilidades se multiplicam, né? E nós temos que aproveitar esses recursos. Como espíritas, não podemos ignorar que somos espíritos imortais e que somos os construtores da nossa evolução. Então, nem tudo, gente, que o mundo aplaude é correto. Não estão lutando aí para a lei do aborto? Não estão fazendo, muitas vezes, passeatas, e nem somos contra, mas quebrando coisas no intuito de buscar os direitos que julgamos estarem perdidos numa sociedade corrompida como a nossa? Não. O espírita deve ter o compromisso consigo mesmo. É a sua construção de evolução espiritual. Este é o grande trabalho dos pais. Esse é o grande trabalho da educação. Esse é o grande desafio. E como vencer esse desafio? Vencer esse desafio é despertar a consciência para o conhecimento das leis divinas depositadas e dormentes no indivíduo, né? E as relações entre os cônjuges, né? Porque nós falamos mais agora dos filhos. Como é que fica a questão entre nós, né? Entre cônjuges, entre os adultos, podemos dizer. Se a paternidade, como falamos, é uma função que não há férias, não há 13º, não há aposentadoria. Nós temos que estar sempre amorosamente atentos, envolvidos, interessados, para lembrar que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. E isso vai valer para os cônjuges, né? Quem não quer ser feliz? Quem não quer estar bem no convívio com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Então, é vital que o ambiente familiar tenha alguns critérios de, podemos dizer assim, de respeito, de humildade, de renúncia e de perdão. Nós não podemos fugir a isso. No ambiente familiar, nós temos que aprender a dividir. Porque somos dois. Né? Entre os cônjuges, estamos dizendo. Né? Então, brigas, diferenças, discórdias acontecem em toda a relação familiar. Não tem ninguém que fala assim, não, nunca brigamos. Não existe. Não existe, né? Sobretudo nas nossas condições ainda de espíritos imperfeitos. Mas se essa incidência vai se repetindo, nós podemos chegar a situações que não são que são nefastas para todos, né? Para os filhos, para o próprio casal. Então, às vezes, chegamos ao que alguns autores dizem, que chama saturação parental. O que é isso? Quando um não pode ver o outro, um não suporta o outro, não quer ouvir a voz do outro, está saturado. E isso, gente, é um grande prejuízo para o convívio familiar, né? Então, nós questionamos onde estão as atitudes de doçura, de afabilidade, de carinho, que às vezes, existentes nos primeiros momentos, foram se perdendo. Nós temos que estar muito atentos a isso, né? Existe um adágio oriental. Eu pus aqui. Onde estão as atitudes de gentileza que nós tanto gostamos? Quem não gosta, gente? Quem não gosta de conversar com o outro, de receber um carinho e de doar um carinho, né? Todos nós. Então, tem um adágio oriental que diz que os membros de uma família são como pedras de um regato, que vai rolando pela correnteza até atingir as grandes águas dos rios até chegar no oceano. E nessa correnteza, as pedrinhas vão se
pulindo, né? Vão sendo polidas, vamos dizer. Então ele fala que os membros da família são assim, esse adágio, que com os atritos e as dificuldades das correntezas da vida, cada membro vai se burilando até atingir a beleza, né? Da evolução, do saber, para resplandecer em novas formas de vida. Então, vamos buscar Joana de Ângeles, que faz para nós algumas reflexões. Ela diz assim, que analisando o atual comportamento da humanidade, nós não temos dúvida que a sociedade terrestre está muito enferma. E são altos índices de violência, como vemos, né, nos noticiários, a corrupção, a falta de a agressividade, a violência, a falta de entendimento entre as criaturas, sucessivas ondas de criminalidade, desrespeito às leis, desrespeito ao país, falta de rumo, confiança na política, na economia e até na religião, né? Então ela diz, há desvios de toda ordem, demonstrando ainda o primitivismo da criatura humana. Então somos nós, ainda muito primitivos, que estamos refletindo isso na nossa sociedade, né? Então, a paz tão almejada por todos nós não consegue ser estabelecida nos corações porque as criaturas ainda não sabem lidar com a paz. As criaturas estão agressivas. A criatura humana carrega muitos tormentos individuais que não sabe lidar com eles porque não se conhece. Não busca uma reflexão interior sobre si própria, né? E ela diz assim, que a criatura não aprendeu a amar e a amar-se. Não aprendeu a amar e a amar-se. Então, a pessoa tem que trabalhar muito esse reequilíbrio. Então, para isso, torna-se necessária a cultura do amor. É o que eu falei, começando aí no carinho, nas palavras gentis, com todos, com o ser humano que convive conosco, no nosso trabalho e, sobretudo, na nossa família, né? O Espiritismo, portador da mais excelente psicoterapia de equilíbrio, de felicidade, estimula o autoconhecimento e nos oferece condições, argumentos que nos tornam capazes de saber e analisar tudo isso. A doutrina espírita é a medicação recuperativa das nossas vidas. O Evangelho é a substância ativa e a bula é estritamente particular. Porque cada vez que lemos o Evangelho, ela é um medicamento apropriado para aquele momento, para aquela situação. Cada um vai ver nesse remédio que é o Evangelho, na sua bula, aquilo que é específico para si. Nós vimos recentemente, num noticiário da televisão, vocês devem ter visto também, que o rapaz rouba uma correntinha de uma jovem na praia e sai correndo. E aí pega e pegaram, né? Porque um grita, o outro pegaram o rapaz e chutaram, pisaram, maltrataram, porque a polícia também foi chamada, quando a polícia chegou, o rapaz já foi levado morto, né? Já nem chegou no hospital. Vocês devem ter visto, foi recente essa notícia. A repórter entrevistando as pessoas ali, depois do fato, tudo. O que ele ouviu? Eu ouvi. O que as pessoas falaram? É isso mesmo, tem que matar essa gente. Gente dessa laia tem que sumir do mundo. E foi pouco, devia ter matado mesmo. Na última, uma outra notícia, que vocês todos também devem ter visto, quando a dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, quando ela desencarnou, a mídia foi palco de inúmeras postagens. Das 57 que eu li, 57, só 4 eram sem agressão. As outras todas, gente, era assim. Espero que sofra bastante, que ela apodreça no inferno. Vá agora encarar o diabo, mulher. Ô, gente, e aí foi.
Não era só essas, não. E sabe quem que postou isso? Nossos amigos. Minhas amigas, amigos. Esses comentários foram feitos por cidadãos dignos, pessoas do nosso convívio que vão na missa todo domingo, que vai no centro toda semana, pessoas cidadãs, né? Honestas, trabalhadoras, religiosas. Quando eu li, gente, eu fiquei muito assustada. O nosso sistema precisa ser refeito. Não estamos aqui defendendo ninguém, nem estamos aqui falando que deve ser assim. Mas a gente ouve comentários, inclusive, dentro de casa, não é assim? Vocês viram aquele caso? Devia ter pena de morte mesmo, gente. Devia ter um forninho para ir pondo gente. Essa gente dessa laia. A gente ouve assim, nos nossos almoços de família, né? Então, esses parasitas da sociedade, né? Então, e depois que a gente fala tudo isso, a gente fala assim, ai, o mundo precisa melhorar, porque eu detesto gente agressiva. Não é assim que a gente fala? Então, gente, a minha pergunta é o seguinte: onde está o ensinamento do Cristo em nossa vida? Quais atitudes eu devo tomar para realmente viver a verdadeira proposta de Jesus? Estamos vivendo essa proposta dentro dos nossos lares? O grupo do Haroldo Dutra, lá em Belo Horizonte, ele defende uma ideia interessante. Ele diz que o verdadeiro ensinamento de Jesus foi amar os inimigos. Que quando Jesus disse, ame o seu próximo, ame a Deus, tudo isso, as religiões antigas, ele diz, os grandes profetas, os iniciados já tinham dito do amor ao próximo, né? Então Jesus foi além. Ele disse, amai os vossos inimigos. E essa assertiva está colocada no Evangelho, no capítulo 12, quando diz assim, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, o qual faz nascer o sol para justos e injustos, e vir chuva sobre justos, sobre bons e maus. Porque, se não amardes senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Aí Kardec, muito apropriadamente, são palavras de Jesus, muito apropriadamente pergunta assim, na questão 887 do Livro dos Espíritos. Jesus ensinou a amar os inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Olha a pergunta do sábio Leonês. Isso, amar inimigo, né, gente? A pessoa está fazendo tudo, quanta ruindade para ele, eu vou amar. Aí fala a resposta, sem dúvida. Não se pode ter para os inimigos o amor terno e apaixonado. Não foi isto que quis dizer Jesus. Amar os inimigos é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Assim, nos tornaremos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles, ou igual a eles, né? E vejamos, então, também, no Livro dos Espíritos, tem uma outra questão logo antes dessa, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? A resposta que a gente, para guardar, eu dou para os meus alunos assim. É o BIP. Benevolência para com o próximo. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. O que é benevolência para com o próximo? Bondade. Amor. Ser bom para com o outro, para com o próximo. Gente, a caridade, a ajuda, é tudo maravilhoso. Mas a verdadeira caridade, como a entendia Jesus, olha como é profundo isso, gente.
benevolência para com o próximo. É nós sermos bons para com o nosso próximo. Indulgentes com as imperfeições alheias. O que é isso? Não vamos julgar. Não vamos querer que o outro, não entender o que o outro vive. Cada um está no momento. A indulgência é a compreensão de que nós não podemos ser severos com o outro. Sermos indulgentes, compreensivos com relação ao outro. Então, e perdão das ofensas, né? O perdão nem precisa falar o que é. Não desejar, esquecer o Divaldo fala que a gente não esquece, que está na memória. Perdoar é não desejar o mal para o outro, entender a situação do outro, né? Então, essa proposta de Jesus, gente, de dizer indulgência para com as imperfeições alheias, é justamente entender, ou quando não somos assim, nós estamos demonstrando que não confiamos na justiça divina. Queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Queremos analisar o outro pelo nosso olhar. Ora, gente, a lei divina é perfeita. Deus está na direção de tudo, da nossa vida, do universo, em tudo. Então, indulgência com as imperfeições alheias é isso. Confiar na sabedoria e na misericórdia divina que fará todos chover justo sobre os justos e injustos. Fazer o sol sobre os justos e injustos. A sua lei se cumprirá em todos, inclusive em nós. Então, essa indulgência, é muito profundo isso. Na análise que fazemos e voltando a esses fatos que eu falei agora mesmo. Ficamos querendo fazer justiça com as nossas mãos. Então, eu repito, onde está o ensinamento do Cristo em nossas vidas? E já partindo, então, para a conclusão. Jesus deixou claro que somos filhos de Deus, herdeiros da sua sabedoria, da sua bondade. E construindo na nossa evolução todas estas qualidades, essas virtudes, né? Então, nós somos herdeiros, nós não somos servos de Deus. Somos herdeiros, temos em germe todas as possibilidades a serem desenvolvidas para atingirmos a perfeição, que é um determinismo de felicidade para a criatura humana. O seu evangelho é o roteiro, é o caminho para o desenvolvimento dessas virtudes no íntimo de cada um de nós. O seu evangelho nos conduz ao despertamento das qualidades superiores que possibilitarão que atinjamos essa perfeição, os planos elevados, como herdeiros do Pai que somos. Eis porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir ao Pai é seguir os seus ensinos, é cumprir aquilo que Ele deixou como mais precioso. A grande mensagem de Jesus é a mensagem do amor. Então, os seus ensinamentos estão consubstanciados no amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. É lógico que os conhecimentos da imortalidade da alma, os conhecimentos sobre a reencarnação, que fazem parte da educação espírita a nosso favor, eles são de grande valia, porque nos capacitam a compreender a veracidade, a verdade das coisas e inclusive dos ensinamentos de Jesus. Mas, sem Jesus, nós temos certeza que a educação espírita é ineficaz. Temos convicção que é com Jesus que vamos atingir os patamares sublimes da espiritualidade elevada e da nossa felicidade. Educar é despertar o espírito, como eu já disse, para
o conhecimento das leis divinas e para a vontade voluntária, vontade firme de caminhar para frente, de buscar novos entendimentos. Então, ideal que a família esteja vinculada aos códigos do cristianismo, que tem por base o amor ao próximo e o amor a Deus. Quando viger esse sentimento na família, unida no lar, e ser verdadeiramente a célula máter da sociedade, a terra então será a grande Canaã dos textos bíblicos. A humanidade será uma única família, uma grande família, porque cada grupo social, cada agrupamento estará sintonizado com o Mestre, com os princípios elevados e sintonizados com aquela pauta proposta por Jesus no Sermão da Montanha. Estarão longe esses dias? Estarão próximos esses dias? Eles dependem de cada um de nós. Se cada um de nós tomar por dever primacial a sua transformação moral, o esforço de trabalhar esses vínculos afetivos de serenidade, de amor, de calma, de compreender que é importante sermos fraternos uns com os outros, nas nossas famílias, com nossos filhos, com nossos companheiros, que aí não haverá mais trevas, porque a luz que vamos acender dentro de nós ela espargirá para todas as criaturas, né? Então, nesses próximos ou longes dias, as bases de nossas famílias estarão fincadas no respeito. Com a chegada, graças à chegada do Consolador na Terra, que veio restabelecer a proposta de Jesus nos corações humanos, nós temos que acreditar que o planeta logo se transformará de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, não nos deixemos ficar nas trevas. A barca terrestre não está à deriva. Jesus comanda a nau, essa nau maravilhosa, né? E esses sentimentos, nós temos que esquecer esses sentimentos de mágoa, de vingança, os desafios, as dificuldades que nos agridem. Vamos colocar toda a nossa esperança na confiança irrestrita na bondade divina. Jesus está na direção de tudo isso. Em nossas mãos, em nossa fé, em nossa conduta, estão as diretrizes seguras para que o nosso lar possa viver num clima de imensa fraternidade e que as lições fecundas desta semana fiquem gravadas em nossas mentes, em nossos corações. Eu vou passar um vídeo que eu fiz, um textinho, o Rui vai colocar para nós encerrarmos essa parte. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que tenha sido proveitoso para todos nós. Você no mundo. Se a nota dissesse, não é uma nota... Não é uma nota que faz uma música. Não haveria sinfonia. Se a palavra dissesse, não é a palavra que faz uma página. Não haveria livro. Se a pedra dissesse, não é uma pedra que monta uma parede. Não haveria casa. Se a gota dissesse, não é uma gota que faz o oceano, que faz o rio. Não haveria oceano. Se o grão de trigo dissesse, não
é o grão que pode semear o campo, não haveria colheita. Se o homem dissesse, não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade, jamais haveria justiça e paz entre os homens. Como a sinfonia precisa de cada nota, como o livro precisa de cada palavra, como a casa precisa de cada pedra, como o oceano precisa de cada gota d'água, como a colheita precisa de cada grão, a humanidade precisa de ti. Onde estiveres, você é único e importante para o Pai. O que está esperando para te comprometeres? Muito obrigada a todos. Nós agradecemos muito a Nara pelas palavras que ela nos trouxe, reflexões muito importantes sobre a família, que nós possamos levar tudo isso para o nosso lar, para os nossos lares, e que possamos ser muito felizes no seio de nossas famílias.